Fala, gurizada, tudo certo, tudo tranquilo? Olha só, vamos falar de Inter, porque ontem, antes do jogo contra o Novo Hamburgo, o vice-presidente de futebol do Inter, o Felipe Becker, deu uma entrevista coletiva em que alguns detalhes, alguns pontos chamaram a atenção dessa entrevista. Primeiro que ele falou sobre as 3 contratações da Europa que o Inter estaria fazendo, e aí uma delas era o Arangues, o Luiz Adriano, e na terceira ele ficou, quem era o outro, era o, e não sabia, e aí um dos jornalistas até lembrou ele que poderia ser o Valência, e aí ele desconversou dizendo que não, Valência não, que o negócio não tinha avançado. A gente acabou de fazer na Europa as 3 contratações que nós tínhamos que fazer, né? Que era o Luiz, o Arangues e Não, Valência não. São 2 contratações. Valência não evoluiu como nós queríamos, então... O Cuéllar também não, cara. O Cuéllar também não evoluiu como nós queríamos, então... E o Nico, zagueiro. Só que o Nico, a gente ficou trabalhando aqui, né? Me esqueci. Mas eu não vejo necessidade de Europa mais, porque os assuntos que tinham que ser tratados lá já foram. Né? E aí então se levantou duas hipóteses, né? Uma, na verdade, criou corpo, porque já tinha sido levantado pela manhã. Mas a primeira delas é que ele acabou cometendo uma gafe, né? Porque ele não poderia falar sobre a contratação do Valência, porque a gente já disse aqui no canal que o Inter e o Valência, até onde a gente sabe, tinha um acordo para não relatar isso publicamente por conta da questão dele no clube turco, no Fenerbahçe, onde ele tem um apreço muito grande pela torcida, onde ele tem um status de ídolo, onde o Fenerbahçe ainda disputa grandes títulos, e isso poderia daqui a pouco desvirtuar a atenção dos torcedores e da imprensa de lá. Então ele teria pedido para o Internacional para não tratar isso publicamente. Então aí poderia ter acontecido, no caso, uma gafe do vice-presidente de futebol do Inter, o Felipe Becker. Mas uma outra hipótese que acabou tomando corpo também vem desde de manhã, desse sábado pela manhã. Isso porque o jornalista Zafer Ertas, esse que você está vendo na tela aí, ele publicou essa seguinte informação no Twitter dele. Ele é um jornalista identificado com o Fenerbahçe, com o clube turco lá. É como se fosse um Fabiano Baldasso, um Vaguinha lá do Fenerbahçe. E ele publicou essa mensagem, é o seguinte, ó: informação: foi feito um acordo com o nosso jogador de futebol, Ener Valência, para estender seu contrato por 1 ano mais 1. Ou seja, ele teria renovado por 1 ano até junho de 2023, com a renovação automática para mais 1, junho de 2024. Então, essa fala do Felipe Becker, ela pode ser vista de 2 lados. O primeiro, que ele pode ter sim cometido uma gafe e falado algo que não poderia ser dito, de um possível acordo, já que é o que a gente tem informação passada pelo Vaguinha e pelo Simon Bianchini do grupo RBS, de que ele já teria assinado um pré-contrato com o Internacional, ou ele pode também ter falado a verdade, que acabou criando corpo junto a essa informação do Zafer Ertas, jornalista identificado com o Fenerbahçe lá da Turquia. São novelas que nós vamos ver os próximos capítulos apenas daqui a pouco mais, mas não vai demorar muito. Isso porque o Internacional ele é obrigado a comunicar à FIFA de que ele está assinando um pré-contrato com um jogador que está em fim de contrato. O time de futebol, ele é obrigado a dizer assim, ó, FIFA, eu tô indo lá negociar com aquele cara que tá terminando o contrato. Beleza? Beleza. A FIFA dá o aval, o clube vai lá, faz a proposta. Se o jogador aceitou, o clube vai lá e avisa, FIFA, o cara aceitou. Beleza, então a FIFA vai lá, avisa o clube que o jogador tá atualmente e o contrato é pré-assinado. Não é o que acontece. Geralmente os clubes vão direto ao jogador, tratam tudo com ele, depois que está tudo acertado, eles vão e avisam a FIFA, nós estamos indo lá negociar, quando na verdade já negociou. Mas o Inter é obrigado a fazer esse movimento. Ele não tem como deixar de avisar a FIFA que está assinando um pré-contrato com um jogador em fim de contrato. Então não vai esconder por muito tempo. Se o Inter já assinou esse pré-contrato com o Ener Valência, muito possivelmente
antes da sua saída do Fenerbahçe, todos nós vamos ficar sabendo aqui, se é que já não estamos, não é verdade? Mas oficialmente nós vamos ter que ficar sabendo aqui. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente lá no Instagram, @central_futebol RS. Um abraço.